estar aqui. Vou falar um pouquinho para trás da minha vida, da minha experiência, muito resumidamente. Eu venho de uma família que era católica, não praticante, fazia as festas normais, que qualquer católico faz. Na altura, claro, acreditava, julgando eu que estava a praticar uma coisa correta, oculta imagens e, pronto, resumindo, era católica. Entretanto, tive alguns problemas de saúde. Agora vou falar um bocadinho do meu caráter. Era um bocadinho desconfiada, era um bocadinho triste, mentia, quer dizer, fazia as coisas erradas. Desculpem que eu estou um bocado nervosa. Entretanto, por problemas de saúde, andava muito triste, muito em baixo. A minha mãe, entretanto, conheceu uma igreja evangélica e convidou-me. De início até fiz pouco, sou sincera, comecei porque estava cega, fiz pouco, mas entretanto como estava a ficar com problemas de saúde, estava a ficar depressiva e tinha medo de morrer e tinha medo da morte, era muito triste. Na altura tinha o meu filho que tinha 1 aninho e pico, 1 ano e meio, e eu estava a ver que estava a trazer consequências más para o meu casamento. Estava muito deprimida. Então foi um dia, passados uns meses comecei a frequentar, comecei a ver. Eu hoje sei que na altura não entendi, mas hoje sei que era o Espírito Santo já tirando a cegueira dos meus olhos e dando-me a conhecer a salvação, que hoje para mim é o mais importante. Então a minha conversão foi ao longo de vários anos. Comecei a ouvir a palavra, comecei a pôr em prática, a deixar as coisas erradas. O mundo começou-me a acusar que agora viraste crente, viraste santa, não é? Aquela perseguição que o cristão passa quando aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Comecei a praticar, claro que ainda hoje tenho-me aperfeiçoado diante de Deus, sei que tenho muitos defeitos, pecadora, mas tento ouvir a voz de Deus e a cada dia me examinar e nesse durante vi Deus a mudar o meu caráter. Eu sem saber porque é que, quer dizer, eu via Deus a fazer a obra, as pessoas também estavam ao meu redor. Entretanto, depois, o Pedro, por intermédio da Fernanda, falou-me desta igreja. Eu vim conhecer a obra, a igreja. Entretanto, comecei a gostar do culto. Vi que aqui também há o Espírito. Enfim, durante o tempo que eu tive noutra igreja evangélica, eu acho que comecei a desviar das coisas espirituais e a virar mais para as materiais e estava a ir um bocadinho abaixo. E, portanto, aqui Deus me renovou e Deus me mostrou que quer me usar aqui. Então, eu espero que, para já, agradeço a todos porque vocês aqui acarinharam. Sinto que aqui que existe aquilo que a Bíblia fala, que existe o caráter de Deus, do Espírito, que não olha para as coisas materiais, mas sim para as almas, para as espirituais. E, resumindo, estou muito nervosa e espero não estar a dizer tanto certinho. E obrigada por eu estar aqui. Então, hoje, claro, durante esse período, deixei de ter medo de morrer, pois hoje sei da vida eterna, sei da salvação, sei que se fechar os olhos vou para a beira do meu Senhor, sei que hoje não minto, já não adoro as imagens, sei que isso é totalmente errado.
E o meu caráter mudou completamente. Portanto, as pessoas não me tocam na minha família e não há essa diferença. Estou aqui para acrescentar e espero que Deus me ouça e que abençoe esta igreja mais e mais. E obrigada. Bom dia, eu sou António Santos, mais conhecido por Santos. Tem piada porque a minha esposa falou há pouco, no início. Nós conhecemos desde os 16 anos. Aos 16 ela tinha 15 anos. Trabalhámos juntos. E trabalhava connosco uma empregada de escritório que era evangélica. E nós fazíamos troça dela. Criticávamos. Sabendo nós o mal que estávamos a fazer. Pronto, era só esse ponto. Eu fui católico também, fui praticante até aos 12 anos, praticante, mas comecei a ver também pelos meus olhos que alguma coisa estava errada. E naquela busca de Deus, eu ia buscar Deus às imagens, mas não me satisfazia. Procurava Deus de outras maneiras, mas não me preenchia. Até que nos casámos, passados uns anos, tivemos o nosso filho Pedro e conhecemos uma igreja evangélica. Eu fui a convite dela e a primeira coisa que mudou foi como, para vocês terem uma ideia, eu fosse cego e de repente os meus olhos se abrissem. E eu já tinha lido a Bíblia, mas não entendia nada. Se me perguntassem o que significava, eu dizia, eu sei que Jesus fazia milagres, mas nada mais, não sabia nada mais. E comecei a ter o entendimento da palavra e a minha mudança foi de dentro para fora. Eu era um indivíduo muito nervoso e eu guardava tudo cá dentro, não expulsava nada cá para fora. Ao ponto de comer unhas, comer dedos, enfim. Tive que ir ao médico por causa disso. O médico disse para eu ter cuidado, porque eu era muito novo, tinha 16 anos, para conviver, para praticar desporto. E então, passado pouco tempo, eu um dia estava com a minha esposa, olhei para os dedos, olha, eu tenho as unhas grandes, deixei de comer as unhas, comer os dedos. Foi essa transformação, depois, claro, comecei a ver o que é que Deus queria para a minha vida. E tive que me pontificar, eu a mudar, não é Deus que me vai mudar, eu é que tenho que mudar. Eu comecei a mudar, comecei a largar muita coisa, enfim, coisas erradas, e a nossa vida foi transformada. Tenho um casamento muito abençoado, principalmente na presença de Deus, que é tudo para nós. Tenho uma família abençoada. E passado algum tempo, quando o Pedro e a Fernanda entraram aqui, convidaram, nós viemos, dentro desse espírito. O que eu encontrei aqui na igreja foi o conhecimento da palavra, essencialmente o conhecimento da palavra e uma família. Encontrei uma família. E é isso que eu quero, que eu pretendo, é ser vosso irmão e vocês serem meus irmãos. E é isso que eu quero. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Segundo as estatísticas, há cerca de 250 mil portugueses que tomam ansiolíticos. É de facto uma quantidade muito grande. Os ansiolíticos são sedativos, cujo efeito principal é diminuir ou extinguir a ansiedade, sem afetar em demasia as funções psíquicas e motoras. E há por isso mesmo ansiolíticos que são doseados, alguns bastante mais fortes, outros mais levezinhos, tipo Xanax, que têm o efeito mais sedativo para ajudar a dormir. Porque às vezes há situações na vida das pessoas que acabam por provocar tanta afetação que o próprio sono se perde. E são noites e noites de grande perturbação, sem conseguir dormir, com efeitos psicossomáticos mais adiante. Os irmãos, há um quadro ali que os irmãos já estão a olhar para ele
e que mostra alguns sintomas de ansiedade. E aqui do lado dos sintomas psíquicos tem a insónia, irmãos que não conseguem dormir ou que dormem muito pouco por alguma preocupação em demasia. Isso provoca irritação, atenção, inquietação, perda de concentração, isto do lado dos sintomas psíquicos. Mas depois tem efeitos, como seja dor no peito, dor de cabeça, um formigueiro em alguns membros, tonturas, palpitações, alterações gastrointestinais. Portanto, os irmãos notem, aquilo começa por ser uma preocupação excessiva, não controlada, uma preocupação que de facto assume proporções que causam aflição, acaba por muitas vezes descambar em efeitos físicos tremendos. E até, meus irmãos, os médicos consideram que a ansiedade fora do normal, completamente descontrolada e a tornar-se crónica, tende para a depressão. E a depressão é considerada como a doença do século. Muitas e muitas pessoas com problemas sérios de depressão. E, meus irmãos, deixem-me dizer isto assim numa frase muito, muito firme, muito forte. A ansiedade é uma preocupação proibida nas Escrituras. É uma preocupação proibida. Os irmãos abram comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 25 até 34, em pleno Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, versículo 25. São palavras do Senhor Jesus, ditas para uma multidão que também tinha problemas de ansiedade, tinha preocupações excessivas. E vejam aquilo que o Senhor Jesus lhes diz. Verso 25, Mateus capítulo 6. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do campo, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam, contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Meus irmãos, então o que é proibido? Particularmente neste texto de Jesus, que é o mestre dos mestres, é o Senhor, é o intérprete daquilo que é de facto a vontade de Deus para o seu povo. O que é proibido não é a prudência que prevê o futuro, a fim de tomar medidas necessárias para responder oportunamente às exigências, às necessidades. Por exemplo, eu enquadro nesta prudência os descontos que nós vamos fazendo através da Segurança Social para podermos ter uma pensão de reforma. Ainda que, às vezes, alguns governantes, quando chega a altura de termos a reforma, deitem a mão e comecem a cortar. Mas ainda assim, é de prudência podermos fazer esses descontos. De fazermos também um pé de meia ou algumas poupanças,
para compras que desejamos vir a fazer e que são necessárias, para projetos futuros necessários, para a saúde, até para os estudos dos filhos. É de prudência. E sendo de prudência, não é proibido. É uma necessidade. E é uma necessidade que naturalmente devemos cuidar, mas de uma forma equilibrada e sábia. O que é proibido, meus irmãos, é o temor ansioso, doentio, exagerado, aquela preocupação desmedida, aquele descontrole, de tal modo que nós acabamos por ficar tão absorvidos, tão esmagados pelo que possa acontecer no dia de amanhã, por aquilo que podemos ter ou não ter, que acabamos por perder o foco daquilo que é o principal. E acabamos por retirar energias, retirar capacidade, retirar paz, retirar equilíbrio e não conseguimos alcançar aquilo que está nas nossas mãos. Meus irmãos, a preocupação pela vida, que todos nós devemos ter, a preocupação pela vida deve ser serena e prudente. Serena na medida em que o que nós temos hoje, amanhã até podemos não ter. Alguém até pode tirar, até podemos perder de algum modo. Mas o Senhor cuidará de nós. E eu estou sereno quanto a isso. Prudente também, porque eu faço tudo aquilo que está ao meu alcance para minimizar aquilo que o dia de amanhã, o que ele possa trazer de mal, venha de facto a afligir-me e de algum modo eu fiz alguma reserva, fiz alguma poupança. Meus irmãos, neste texto aqui, o Senhor Jesus apresenta 7 argumentos contra a ansiedade, mas a ansiedade entendida, digamos, desta forma extrema, desta forma que é uma tensão, uma preocupação desmedida, descontrolada, que arrasa completamente com a paz, com o equilíbrio emocional. O primeiro argumento que o Senhor Jesus apresenta é que, de facto, Deus deu-nos a vida e também a provisão de alimentos. Os irmãos, vejam, quando Deus criou Adão e Eva, colocou-os onde? No Jardim do Éden. E à sua volta, Deus colocou tudo aquilo que eles precisavam. Podeis comer do fruto de toda a árvore, menos daquela. E a variedade de frutos, a variedade de vegetais, a variedade de coisas que o homem poderia ter para comer, era de facto muito grande, saborosa, rica, nada lhe iria faltar. Mas também Deus fez os animais. E separou os animais entre animais que seriam domésticos e animais selvagens, para que o homem pudesse também colher, digamos, alimento desses animais, quer dos animais do campo, quer dos animais do mar. Mas, meus irmãos, este foi o plano de Deus e o que é que nós vemos? Tanta fome que existe na terra nos dias de hoje. Gostaria que os irmãos olhassem para um mapa que vai aparecer ali, mas notem, em 2014 estão estimados 832 milhões de pessoas com fome. Isto é, 1 em cada 8 da população mundial. 1 em cada 8 está com fome. E, meus irmãos, vejam a região do mundo onde há mais fome. Uma boa parte da África, chamada África subsaariana aqui. O Brasil já está a recuperar, mas, digamos, há aqui outros países à volta, na América Latina. Tem depois a Índia, que é um colosso em termos de população, em breve a chegar a 1.200.000 pessoas. 1.200.000 milhões de pessoas. A China, que já ultrapassou também 1 bilhão. Alguns países aqui, desta zona da Ásia. E é ali que está concentrada esta grande população que vai para a cama com fome, todos os dias. Muitas crianças. E numa estatística que eu li, cerca de, em cada 6 segundos que passam, uma criança morre desnutrida. Esta é a realidade do nosso mundo de hoje. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, há, digamos aqui em toda esta zona norte e um pouco aqui nesta parte sul, excessos de alimentos. E os cientistas da Organização Mundial contra a Fome
consideram também que aquilo que são os excedentes produzidos nestes outros países ricos seria suficiente para matar a fome nestes países pobres. Meus irmãos, tem a ver com uma má distribuição, má mordomia, desperdício de recursos. Deixem ficar a vossa Bíblia aí, mas abram comigo também no livro de Salmos. Salmo capítulo 37, versículo 25. Aliás, o texto está ali, não precisam de abrir. O texto está ali. Muitos irmãos conhecem este versículo, com certeza. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho. É o testemunho. Mas nunca vi o justo. Isto é, aquele que é crente, aquele que depende do Senhor, a mendigar o pão, porque Deus provê as suas necessidades. E este é um primeiro argumento que o Senhor Jesus apresenta. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, o que haveis de comer ou beber, porque Deus cuida de vós. Voltando a Mateus capítulo 6, e agora versículo 26, o segundo argumento que é apresentado é o exemplo das aves. E no verso 26 diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Isto, meus irmãos, é para refletirmos. Se Deus cuida das aves, também cuida de nós. Agora, meus irmãos, o facto de Deus cuidar das aves não significa que elas fiquem pousadas lá no galho, no ramo, a cantar, e como aquele cântico das aves é tão bonito. E fiquem à espera. Não, elas procuram alimento. Elas fazem um esforço no sentido de ir à procura. Mas elas não precisam de ajuntar em celeiros. Porque dia a dia o Senhor vai cuidando das suas aves. É interessante, notem aqui, digamos, neste mapa, que é apenas uma parte do nosso mundo, aquilo que são os movimentos migratórios das aves. Meus irmãos, para não ir mais longe, os irmãos sabem que não há primavera sem andorinha. E nós conhecemos que a primavera, enquanto estação temporal, não enquanto calendário, mas enquanto estação, está a chegar quando as condições climatéricas são propícias para as andorinhas virem e fazerem os seus ninhos. E elas passam aí somente para nidificar, somente para se reproduzirem. E ao fim de algum tempo, aí estão elas de volta. A isto chama-se migração das aves. Elas vão de um lado para o outro em função das condições climatéricas, em função das suas necessidades reprodutivas, em função também do alimento que elas precisam de procurar e que escasseia em determinados lugares por causa do frio ou por causa do calor, seja o que for. E estas são algumas das principais rotas. Vejam, há aves que vêm lá de cima do norte, da Europa, até aqui abaixo. E depois fazem o percurso inverso, no devido tempo. Meus irmãos, isto são milhares de quilómetros. E as aves andam em bandos. E elas movem-se. É curioso que durante um determinado tempo elas alimentam-se demais, fazem como que a engorda, ficam com excesso de calorias, com gordura, para depois poderem fazer estes voos. Eu não direi caminhadas, mas estes voos, milhares e milhares de quilómetros, em que elas chegam ao fim e ficam com as suas reservas todas esgotadas, mas alcançaram aquilo que elas procuravam. Meus irmãos, Deus fez isto de uma forma extraordinária. E se Deus cuida das aves, também cuida de nós. As andorinhas são, de facto, um exemplo bem visível para nós, mas muitas outras. E, meus irmãos, notem, é a prudência e a serenidade. A prudência e a serenidade. O terceiro argumento em favor da não ansiedade é a preocupação excessiva, que é inútil. Os irmãos notem no verso 27 aquilo que Jesus diz. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? O côvado é a medida que vai desde o cotovelo até à ponta dos dedos. Em condições médias, 40, 45 centímetros. Qual de nós é que pode acrescentar isso à sua estatura?
Os irmãos imaginem o que seria, por exemplo, o irmão António Soares a acrescentar 40 cêntimos à estatura. Nós tínhamos que derrubar ali a entrada porque não conseguia passar. Talvez o irmão Mendes gostasse de acrescentar esta altura à estatura, mas vejam como iria ficar um homem meio desformado, não é? Qual de nós pode acrescentar isso? Qual de nós pode acrescentar um dia mais à sua vida? Nós vivemos os dias que o Senhor quer, nem mais, nem menos. Então, meus irmãos, é inútil nós preocupar-nos com isso, de querer acrescentar coisas que são inúteis, que são impossíveis. Há coisas que simplesmente não nos devem preocupar. Meus irmãos, quando estava a preparar esta mensagem, ocorreu-me uma oração que é bem conhecida. E esta oração diz assim: Deus concede-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença entre uma e outra. Serenidade. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Não posso modificar a minha estatura. Há coisas simplesmente que estão dentro de mim ou que estão à minha volta que eu não consigo modificar, por mais que me esforce. É um trabalho, uma preocupação inútil. E Jesus dá este exemplo e daqui nós poderíamos naturalmente extrapolar para várias situações. Há preocupações que nós simplesmente não devemos ter, porque não levam a nada. O quarto argumento que é apresentado é interessante porque é a beleza efêmera das flores. E vejam a forma poética como Jesus apresenta. Jesus que estava a pregar esse sermão lá no monte, rodeado de uma multidão, mas ao mesmo tempo vendo naquelas encostas as flores. E Jesus pega exatamente neste exemplo assim mais bucólico, dizendo que Deus cuida das flores, que Deus as veste com pétalas, com um colorido tremendo. E ao fim de algum tempo elas secam. E para que é que servem? Para mais nada. No entanto, elas cumpriram a sua função, que foi embelezar os campos, embelezar esta criação de Deus. Meus irmãos, certamente que muitos apreciam o colorido das flores. Chega a primavera, que as flores começam a brotar. Um dos países que eu ficava sempre encantado era nas minhas travessias pela Europa, quando chegava à França. Depois de passar uma Espanha seca, no verão, entrava em França, tudo alinhadinho, tudo limpinho, e flores por todo o lado. De facto, alegrava a nossa vista. E vejam como Deus se preocupou connosco, para que os nossos olhos se alegrem naquilo que é belo, naquilo que realmente nos torna felizes e agradáveis com o que vemos. Mas se em pouco tempo tudo aquilo desaparece, então, por que é que Deus fez? No entanto, Deus fez e continua a fazer. Mas, meus irmãos, ainda que esta natureza seja toda ela enriquecedora, ela é circunstancial, ela é passageira, ela é secundária. Porque de toda a criação, aquilo que realmente é importante é quem? É o homem. Deus fez, depois de todas estas coisas, Deus fez o homem e a mulher como coroas da criação. E se Deus cuida das árvores, se Deus cuida das flores, também cuida de quem Ele criou. Cuida de cada um de nós. Deus cuida de nós. E é isso que Jesus está a dizer. Olhai e vede. Aquilo que é passageiro, que é tão efêmero, está aí, Deus ciclicamente continua a colocar-se. É interessante, é uma imagem que me está a vir agora à mente, às vezes em lugares desertos, mesmo em África e outros lugares, onde passou aqueles meses de verão, um estio, uma seca tremenda, em que a própria lama está gretada, porque já toda a água evaporou. E quando veio as primeiras chuvas, começam a vir também as plantinhas e ao fim de algum tempo há um tapete verde e um tapete florido ali, no meio do deserto, onde, há umas semanas atrás,
não havia rigorosamente nada. E era impensável que houvesse vida naquele lugar. Mas, irmãos, se há uma estação que eu gosto, é a primavera. Por causa da renovação. Por causa de quando tudo parecia que estava morto. Parecia que estava fechado. Parecia que já não vinha mais vida. Deus renova. Deus traz de novo. Meus irmãos, isso de certo modo é aquilo que Deus também quer fazer em nós. Quando às vezes ficamos meio secos, por causa da ansiedade, da amargura, de alguma coisa que nos aflige, eis que Deus é capaz de nos visitar e lançar a sua chuva sobre nós. Chuvas do céu, chuvas de bênçãos, e regar-nos de tal modo que nós voltamos a florir. Nós voltamos à vida. E parece que alguma coisa, Deus coloca em nós uma injeção de energia de tal modo que há alegria em nós. O quinto argumento que ele usa, que o Senhor Jesus usa, está no verso 32. E o verso 32 é muito interessante. Em algumas Bíblias está entre parênteses este texto. Mas diz assim, pois a todas estas coisas os gentios procuram. Meus irmãos, eu creio que aquilo que o Senhor Jesus está a dizer aqui é que a ansiedade é característica dos não crentes no Deus verdadeiro. Alguém que crê num Deus falso não tem esperança. Alguém que crê num Deus que é feito de barro, ou de pedra, ou de madeira, mesmo revestido a ouro, sabe que esse Deus não lhe vai dar nada. Mas anda iludido, pensando que sim. E o povo judeu andou iludido durante muito tempo com a idolatria. Mas Deus está a dizer que a ansiedade desmesurada, a ansiedade descontrolada, a ansiedade que acaba por perder o foco daquilo que são as prioridades da vida, é própria dos gentios, isto é, dos pagãos, daqueles que não creem em Deus, daqueles que não têm a quem orar, ou oram e não têm resposta. Mas nós invocamos o nome do Senhor. Nós adoramos o nome daquele que é Criador dos céus e da terra. Nós colocamos toda a nossa fé e a nossa confiança naquele que pode todas as coisas. Então, meus irmãos, a ansiedade é desconfiança a respeito de Deus. E os crentes em deuses pagãos têm naturalmente razões para a ansiedade. Porque os seus deuses são egoístas, são caprichosos, são imprevisíveis. E, meus irmãos, Jesus está a chegar a este final e a apresentar-nos duas armas para nós combatermos a ansiedade. Qual é a primeira arma? Está no verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, não as outras, mas todas estas coisas que são essenciais, que são fundamentais, vos serão acrescentadas. Meus irmãos, aquilo que Jesus está a querer é que os que o seguem foquem os seus olhos na busca do reino de Deus. E o que é isto de buscar o reino de Deus? Meus irmãos, buscar o reino de Deus é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai. E nós sabemos, por aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela é boa, é o melhor para nós. Deus sabe melhor o que nós precisamos, o que nos vai fazer falta amanhã ou daqui por algum tempo. E muitas vezes Deus orienta-nos, prepara o caminho para quando chegar à altura das dificuldades nós estarmos protegidos. Nós termos aquilo que realmente nos vai fazer falta. Deus cuida de nós e cuida de nós, meus irmãos, à distância. Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, se eu buscar a vontade do Senhor, se eu procurar colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, o que é que vai acontecer? Eu vou ter inspiração para trabalhar, eu vou intensificar o meu estudo, eu vou
purificar a minha vida, eu vou dominar a totalidade do meu ser através da ação do Espírito Santo. E desse modo, Deus promete que acrescenta à minha vida tudo aquilo que eu necessito. Meus irmãos, queremos ou não que Deus realmente nos ama? O amor de Deus tem a ver com isso. Quem ama, cuida, ou não é? Quem ama, protege. Quem ama. Se Deus nos ama, e este se é só retórico, se Deus nos ama, como nós sabemos que nos ama, então, meus irmãos, eu posso crer que Deus vai cuidar das minhas necessidades. Isso significa que eu vou ficar de braços cruzados e não fazer nada? Não. Paulo diz que quem não trabalha, não coma. Os irmãos sabem que alguns, naquele tempo do apóstolo, consideravam que, de facto, a vinda de Jesus estava próxima e, por isso mesmo, não tinham que se preocupar em trabalhar. E o tempo passou e eles ficaram na miséria. E Paulo encorajou-os, não façais assim. Quem não trabalha, não come. Então trabalhai. Trabalhai enquanto é dia, disse Jesus também. Trabalhamos, mas sem ser como a sofreguidão, como se o mundo acabasse agora. E, meus irmãos, mesmo que acabe, qual de nós pode levar para a sepultura o que nós amealhamos, o que nós guardamos? Podemos ter casa, eu tenho. Podemos ter um automóvel, eu tenho. Mas não cabem no caixão. Não cabem. Os irmãos sabem que os egípcios faziam uma coisa muito, muito interessante, embora completamente desapropriada. Quando os faraós morriam, eles eram enterrados, tem aquelas pirâmides, tem outros lugares de fúnebres, mas eles eram colocados com toda a sua riqueza, com comida, com fruta, com bebida, porque a ideia que havia é que quando eles passassem do rio além, o rio da morte, eles haveriam de precisar de tudo isso. Os irmãos sabem, não era apenas comida, não eram apenas vestidos, não era apenas ouro e prata, eram também os seus escravos. Os seus escravos eram mortos e enterrados juntamente com o faraó. Porque aquele faraó, quando chegasse ao outro lado, iria precisar de ter escravos. Irmãos, nós chegamos a este mundo nus e partiremos nus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, não sou eu que digo, meus irmãos. É o Senhor Jesus que diz. Vos serão acrescentados. Por isso não há mais necessidade de ansiedade, de estarmos ansiosos. Mas isso não significa que não sejamos prudentes, trabalhando e esforçando-nos para ter aquilo que é o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. O sétimo argumento que Jesus apresenta é a segunda arma para a derrota da ansiedade. E está no verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aprender a viver um dia de cada vez. Como muitos irmãos sabem, a minha mãe tem estado bastante doente. Já há 4 anos a fazer diálise, ela tem 86. Segundas, quartas e sextas, a parte da tarde tem sido complicado para ela. Assim como as horas antes e as horas depois. E quando eu falo com ela, muitas vezes aquilo que eu lhe digo é isso. Minha mãe continua a confiar no Senhor. É um dia de cada vez. E nós vivemos um dia de cada vez. Quer estejamos muito doentes fisicamente, quer já tenhamos 80 e muitos, vivemos um dia de cada vez. Até os mais novos vivem um dia de cada vez. Com tanto potencial de vida que têm, mas nós vivemos um dia de cada vez. Nenhum de nós sabe como vai viver o dia de amanhã, ou se o vai viver. É um dia de cada vez. E por isso mesmo, quando nós estamos hoje, isso não significa que nós gastemos tudo hoje, que nós derretamos tudo aquilo que temos hoje e amanhã não teremos nada. Não. A ansiedade está para além da prudência.
Ansiedade está ficarmos tão absorvidos, tão preocupados, que não conseguimos fazer nada, nem no dia de hoje, quanto mais no dia de amanhã. Nós precisamos hoje de viver o dia que o Senhor nos dá e prepararmos sem angústia e com prudência o dia de amanhã. Meus irmãos, gostaria de terminar com aquilo que eu considero a cura divina. Em 2 versículos da Escritura, o primeiro em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai aparecer ali com certeza. Não andeis inquietos ou ansiosos, é outra tradução, por coisa alguma. Então, e Paulo diz, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Senhor, eu dou-te graças por aquilo que tu me vais dar no dia de amanhã. Senhor, eu dou-te graças por aquilo que eu vou enfrentar no dia de amanhã e que estou a enfrentar hoje. Mas, Senhor, dá-me força, dá-me coragem. Jesus ensinou os seus discípulos aqui, na oração modelo. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque amanhã o Senhor volta a dar-nos o pão nosso de cada dia, não é? E com este pão nosso de cada dia tem tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor cuida das nossas necessidades. O Senhor provê as nossas necessidades com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos. Mas não andeis inquietos. Antes as vossas petições. E aqui está, meus irmãos, a cura para os nossos males de ansiedade. Colocar isso que nos aflige, colocar isso que nos preocupa diante do Senhor. Senhores, eu até aqui fui, até aqui consegui, não sou capaz de ir mais além. Então, Senhor, vem e supre as minhas necessidades. O último texto, que é direto, está em 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, podemos ler em conjunto? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Quando estiver ansioso, mais do que aquilo que deve, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Diga, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua força. Eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso da tua orientação. Eu preciso do teu alívio, porque eu não estou a conseguir aguentar a carga. As minhas preocupações estão-me a sufocar. Senhor, traz a libertação. Traz o alívio. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos ajude, que o Senhor me ajude a mim também, porque também eu passo por preocupações. Algumas daquilo que é a minha própria vida, outras, tomando o texto da Escritura, são as vossas cargas, que eu muitas vezes levo também, e de outras situações. Mas que o Senhor nos dê a força para colocarmos isso nas suas mãos. Amém?